Uma boa noite a todos, sintam-se muito bem acolhidos nesse culto online, momento em que nos reunimos ao redor da Palavra de Deus para receber o perdão dos pecados e o fortalecimento da fé. Hoje nós lembramos o 6º domingo após Pentecostes e as leituras bíblicas que faremos hoje nos falam bastante sobre evangelização e falam até que por vezes nós como mensageiros de Jesus vamos ter resistência, vamos ter dificuldades para anunciar sua mensagem, a mensagem de Deus. Mas apesar disso, devemos continuar anunciando a mensagem, porque Deus age através de nós. Então, iniciamos esse culto cantando o primeiro hino. Façamos a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento que vamos confessar os nossos pecados, nós faremos através do hino que será cantado. Tem compaixão de mim, Senhor, eu clamo pelo teu favor, contrito está meu coração, concede alívio, paz, perdão. Deus justo e santo,
tua igreja reviver, a ti daremos com amor os sacrifícios de louvor. Leiamos em conjunto. Ó Deus, como confessamos na música anterior, perdido estamos, sem salvação, envoltos em negra escuridão. Mas teu Filho Jesus Cristo assumiu todos os nossos pecados na cruz e nele está o teu favor. Por ele podemos te pedir perdão, podemos te pedir que tenha compaixão de nós. Perdoa-nos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós e, por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que quem crer e for batizado será salvo, e feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Amém. A leitura do Salmo para este dia está registrada no Salmo 123. Salmo 123. Esse salmo tem algumas coisas interessantes que podemos comentar aqui. Esse salmo faz parte de uma coleção de 15 salmos, que são chamados cânticos de peregrinação. Alguns preferem chamar de cântico de romagem, lembrando que os peregrinos viajavam em grupo. Acredita-se que esses salmos eram cantados nas peregrinações religiosas feitas a Jerusalém, quando os adoradores iam cantando até o Monte Sião, um monte que ficava ao redor da cidade. E isso acontecia especialmente nas grandes festas. Este salmo pede pela ação de Deus perante os que zombavam de seu povo. Deus cuidava de seu povo e o salmista sabia disso. Salmo 123. Ó Senhor Deus, levanta os olhos a ti que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para ti, ó Senhor nosso Deus, e esperando que tenhas compaixão de nós. Tem compaixão de nós, ó Senhor. Tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos e os orgulhosos zombam de nós. Oremos. Ó Deus, que nos chamaste para a tua igreja através do batismo ou de tua palavra, e nos deste o privilégio de anunciar Jesus Cristo a outras pessoas. Usa-nos como teus instrumentos nessa tua missão. Capacita-nos e anima-nos através do teu Espírito Santo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o próximo hino. Quando fraco me sentir, quando o mundo me oprimir e pesar a minha cruz, crer somente de Jesus. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto
A leitura do Antigo Testamento para este dia está registrado em Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 a 5. Deus fala com Ezequiel nesse trecho e lhe manda que ele fale perante o povo como seu profeta. Mesmo que as pessoas não queiram escutá-lo, ele deve continuar anunciando as palavras, pois elas são do Senhor Deus. Ezequiel 2, 1 a 5. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a vocês, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola para este dia está registrada em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 10. Hoje a mensagem do pastor Paulo será feita especialmente a partir deste texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 10, onde está escrito: Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto do céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Até aqui a leitura da epístola. Cantemos o próximo hino. Circundando a cruz.
das trevas, luta contra o mal. Vamos à peleja santa divinal, dá combate ao erro, à superstição, proclamando aos homens Cristo a redenção. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Vinde ao bom combate, sem esmorecer, de valor eterno, glória vez de ter. A quem quer segui-lo, eis que diz Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Salvador, confio em teu grande amor. Entro na batalha com vibrante ardor, na quem teu serviço saiba a cruz tomar, e teu santo nome hoje e sempre honrar. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. A leitura do Evangelho para este dia está registrada em Marcos 6, versículos 1 a 13. Esse trecho é bem interessante, que Jesus anuncia em sua cidade e as pessoas o rejeitam por saberem quem ele é, de quem ele é filho e tal. E aí depois Jesus manda os seus discípulos de 2 em 2, anunciando que eles fossem rapidamente, sem levar muita coisa, e que se alguma coisa eles não fossem bem recebidos, deveriam ir embora, sabendo que fizeram a sua parte. Marcos 6, 1 a 13, onde está escrito: Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes.
pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia ali perto. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Até aqui a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem do pastor Paulo, cantemos o próximo hino. Senhor, tu és meu bom pastor, que falta então terei nos campos cheios de verdor, das fontes beberei. Profusa graça queres dar ao frágil coração, e os tardos pés fazer andar na tua retidão. E quando pelo escuro val da morte eu caminhar, não temerei angústia
Uma boa noite a todos, irmãos, irmãs na fé, para este momento em que queremos refletir na Palavra de Deus. Usualmente nós mencionamos o Evangelho, Marcos capítulo 6, que foi lido no culto, mas hoje gostaria de tomar a liberdade e falar sobre a epístola do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, e onde lá fala-se que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, e gostaríamos então de ver o que significava esse espinho na carne. Por isso gostaríamos de citar partes do livro de 2 Coríntios 12, destacando o versículo especialmente 7, 9 e 10, procurando ler aqui na Bíblia a linguagem de hoje. Assim expressou o apóstolo Paulo: mas, para que eu não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que eu vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Agora o versículo 10. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Assim diz o apóstolo Paulo. E queremos aqui usar como tema desta reflexão: na fraqueza e com espinho na carne, Cristo é a força e a sua graça é suficiente. Abrimos a Bíblia hoje num texto que é bastante misterioso. Aqui esta carta do apóstolo Paulo, é onde aparece a expressão espinho na carne. Espeto na carne é bom, a gente gosta. Espeto na carne. Agora, espinho na carne, aqui está uma lição a ser aprendida. Um filósofo cristão conhecido, Kierkegaard, escreveu: com a ajuda do espinho no meu pé, pulo mais alto do que qualquer um com o pé sadio. Kierkegaard, novamente, filósofo cristão: com a ajuda do espinho no meu pé, pulo mais alto do que qualquer um com o pé sadio. Essa era a fé que o apóstolo Paulo tinha. Porque ele disse lá no versículo 10 do capítulo 6, quando sou fraco é que sou forte. Paradoxal. Há um propósito divino no sofrimento, amados e amadas. O nosso sofrimento tem por finalidade nos humilhar, nos aperfeiçoar e nos usar. Espinhos na Bíblia são símbolos de disciplina e até, por vezes, castigo. Quais são suas fraquezas? Qual é o seu espinho na carne? No Antigo Testamento se usa o espinho como um sofrimento muito grande, lá, por exemplo, nos livros de Juízes, livro de Juízes fala sobre espinho. Espinhos são usados para disciplinar as pessoas. Paulo estava sendo disciplinado por Deus, sendo moldado. Existem muitas especulações acerca do que seria o espinho na carne do apóstolo Paulo.
O objetivo aqui não é saber exatamente que espinho era esse. Não podemos afirmar o que a Bíblia não diz. Ela não afirma o que era esse espinho. O que se tem são especulações, e por vezes é interessante a especulação, mas ela não é conclusiva. O mais importante, imprescindível, é tirarmos lições que sejam práticas para as nossas vidas e espiritualidade. No caso do apóstolo Paulo, Tertuliano e Jerônimo, dois teólogos importantes do cristianismo, lá no início, mais no início da era cristã, diziam que o espinho na carne de Paulo era enxaqueca, dor de cabeça, poxa, que coisa ruim. Martinho Lutero disse que o espinho na carne de Paulo eram seus adversários e perseguidores. Os teólogos modernos ressaltam que o espinho na carne de Paulo era seu remorso por ter perseguido a igreja cristã, ou seja, espinho seria um sentimento de culpa. Há quem sugira uma doença nos olhos, ou uma depressão, solidão e até problema familiar. Mas como eu já disse, são especulações. Cada uma dessas hipóteses, poderíamos dizer também, mostra que, assim como Paulo, também temos um espinho na carne. E quão ruim é esse espinho na carne? Enxaqueca, adversários, perseguidores, remorso, culpa, problema nos olhos, depressão, solidão, problema familiar com parentes. Espinho na carne. Na verdade, foi um espinho na carne colocado por Deus, propositalmente para que Paulo não desse asas ao orgulho humano, E ele disse, na sua epístola, no versículo 7, mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 2 Coríntios 12, 7, próprio apóstolo Paulo falando. De alguma forma, esse espinho sempre lembraria Paulo de ser humilde diante de Deus e dos homens. O espinho na carne significa que Deus te ama. Mas esse espinho que Paulo falou doía na carne, no corpo, na alma, e ainda era de tal ordem que o humilhava. Deus permitia algo em Paulo que o humilhava. E ele disse o seguinte: 3 vezes orei ao Senhor pedindo que ele tirasse esse sofrimento. Essa teologia maldita que diz que Deus está sempre pronto a nos responder e que Ele sempre está ao nosso dispor, cai por terra. Cai por terra. É só ver aqui. Jó, por exemplo, ergueu ao céu 16 vezes a pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Ele levantou sua queixa 34 vezes. Ele espremeu suas feridas, ou sua ferida. Ele gritou com toda a força da sua alma. E no Getsêmani, Jesus orou por 3 vezes pedindo para Deus passar ou tirar dele esse cálice de sofrimento. Amados em Cristo, Deus é soberano e sabe exatamente o momento de responder à oração, e nem sempre será com um sim ou um não. Por diversas vezes a resposta de Deus é o silêncio, como nas 2 primeiras orações de Paulo. Se o silêncio de Deus não nos aproxima dele,
é porque queremos, por vezes, um resolvedor de problemas e não um pai amoroso. A chave para crescermos nos sofrimentos e vê-los em função do amor de Cristo, esta é a chave. A graça de Deus é suficiente. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça tira todo o nosso mérito e deposita em Deus. Ela nos humilha e exalta a Deus, que é o único digno de honra e toda glória. Um coração orgulhoso jamais se alegrará em ouvir isso. Mas o servo, que reconhece ser o pior dos pecadores, se regozija como se tivesse encontrado o maior dos tesouros. Afinal, Cristo nos resgatou das trevas e nos levou para a luz. Nos tornou herdeiros com Ele do reino do Pai. Provavelmente por conta do espinho na sua carne e a resposta de Deus, Paulo escreveu um dos mais inspiradores trechos da Bíblia. É claro, inspirado pelo Espírito Santo. Assim diz ele: por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma grande e enorme e eterna glória, muito maior do que o sofrimento. Continua o apóstolo Paulo falando. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que se pode ser visto dura apenas um pouco, um sopro. Mas o que não pode ser visto dura para sempre. Paulo chama de leves e momentâneos, o que para nós provavelmente seria algo insuportável. Olha o que aconteceu com ele na sua vida, no seu ministério, na sua missão, na sua evangelização. Prisões, naufrágios, traições, apedrejamento, chicotadas, açoites, mordida de cobra, abandono, frio, fome, por aí vai. Imagina. Definitivamente a vida dele foi muito difícil. Mas o que o impulsionava era o fato de saber que esta vida é curta e passageira. Portanto, o que mais importa é o que está além dela, a glória eterna ao lado de Deus. Observem as palavras impressionantes do apóstolo Paulo em Romanos, grande livro. Romanos capítulo 8, versículo 35, 38 e 39. Veja o que o apóstolo Paulo falou. Isso com espinho na carne. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Ele faz isso em forma de pergunta. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Espetacular, profundo, o que o apóstolo Paulo aqui diz. Nós enfrentamos fraquezas e cada um possui um espinho, ou mais de um espinho. Tem gente que o seu espinho é o pecado, não sabe evitar o pecado. Tem gente que é uma doença, ou talvez até uma vida financeira ruim, ou quem sabe até uma intriga na família, ou mesmo com um parente, e aí vai, esses problemas de herança,
onde sempre um quer tirar vantagem do outro e o outro se sente prejudicado, e aqui não é um espinho na carne também. E como existem casos desse tipo? Vamos pensar em Paulo. Ele pregava, ele ensinava, ele cuidava de várias igrejas, foi o maior escritor do Novo Testamento, escrevendo metade do Novo Testamento, praticamente. Paulo tinha um dom de cura dele, né, que Deus deu a ele orou e pessoas ressuscitavam. Certa vez deram a ele como morto, está morto Paulo, e ele reviveu novamente. Paulo tinha revelações enormes da Bíblia. Paulo escreveu o livro de Romanos. Já disseram, aliás, quero aqui fazer um parênteses, já disseram que se a Bíblia fosse só o Evangelho de João e Romanos, ainda assim saberíamos todo o plano de Deus para o homem. Só o Evangelho de João e Romanos. É claro que a Bíblia é completa. Paulo, ele era um pregador, ele era mestre, ele era profeta, ele era pastor, ele era visionário, inteligente, escritor. É impressionante. Alguém disse: o espinho é ruim, mas o objetivo dele não. Eu vou repetir. Alguém disse, não sei quem, o espinho é ruim, mas o objetivo dele não. Pensa. Se custar um espinho para que eu seja nova criatura e seja salvo, então poderíamos dizer assim: espinha Jesus, me espinhe. Se eu demorar muito a ter a compreensão e a fé de tudo que Jesus significa para a minha vida. A fraqueza tira nosso brilho e glorifica Cristo. Essa fraqueza que o apóstolo Paulo tinha. Na fraqueza, Cristo é força e sua graça é suficiente. Com a dor física ou emocional, a gente aprende a olhar mais para o próximo com outros olhos. Não é verdade? A gente aprende a orar para que o outro seja abençoado. A gente aprende a orar do jeito que a gente queria que alguém tivesse orado por nós. Interessante, o amor pelo próximo. Aflições físicas não necessariamente são impedimentos para fazermos a obra de Deus. Sou doente, não posso. Não, talvez até ao contrário, aí sim. Nossas fraquezas nos impedem de sermos arrogantes. Veja o que o apóstolo Paulo disse sobre a sua fraqueza, 2 Coríntios 12, 7. Mas, para que eu não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso, como já foi lido agora pela terceira vez este versículo. O orgulho causa confusão, contenda, mágoa, brigas, discussões, divisões, e a lista vai. Além disso, o cristão, quando é orgulhoso, envergonha o nome de Cristo, pois isto contraria tudo que o Mestre ensinou e viveu. E aí queremos dizer o seguinte: a humildade é o equilíbrio na minha e na tua fé cristã. Filipenses 2:3, também o apóstolo Paulo, ele fala: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Poxa, dizer assim: você é mais importante que eu sou, você é muito mais importante. É fácil dizer talvez, mas não viver assim. Mas o apóstolo Paulo diz isso. Humildade produz honra. A Bíblia diz em Provérbios 29, 23, sabe o rei Salomão? O orgulhoso acaba sendo humilhado,
mas quem é humilde será respeitado. Existem 5 degraus da humildade que, se você segui-los, você crescerá espiritualmente e desfrutará da graça de Deus diariamente. 5, como eu disse, degraus. O primeiro degrau: considere no seu coração que você é menor do que os outros. É fácil. Segundo degrau: não julgue ninguém, mas sempre analise a sua vida primeiro. Terceiro degrau: fuja das honras deste mundo. Nada é tão perigoso como buscar honras e elogios dos homens. Quarto degrau: reconheça que a palavra de Deus sempre está certa, mesmo que você não entenda. E quinto degrau e último: seja obediente aos princípios de Deus de forma voluntária e prazerosa. Voluntária e prazerosa. Isaac Newton foi um grande inventor e também um homem que tinha uma profunda reverência por Deus. Certa vez ele disse, olhem só, físico, né? Estagiário, foi um físico, né? Grande, importante. Ele disse o seguinte: Newton, aprendi 2 coisas na vida que são de extrema importância. A primeira é que eu sou um grande pecador. E a segunda é que Jesus é um Salvador maior que qualquer erro que eu possa cometer. Muito profundo. É aí que começa a humildade em nossos corações. Quando reconhecemos a grandeza de Deus e vemos o quanto precisamos dele. A humildade nos leva a querer ter uma vida consagrada e de oração. Porém, enquanto estivermos cheios de nós mesmos, Deus não poderá nos encher com a sua graça. E tudo que nós queremos é a graça de Deus. Nós temos para este ano, está na porta da Igreja Sião, até quem passa pela 15 de novembro pode observar o lema para a Igreja Evangélica Luterana no Brasil, para esse ano. Olha o que diz lá: recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Cada um de nós, como cristãos, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. E por fim, diz lá num cantinho, firmados em Cristo. Irmãos e irmãs, estejamos firmados em Cristo. Aí o apóstolo Paulo disse, quero terminar aqui, ele chegou a um momento a dizer, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Lógico, sabia que estaria com Deus nos céus. Que tenhamos esta convicção, esta fé e esta consolação em nossas vidas. Amém. Queremos agora também elevar os nossos pensamentos a Deus em oração. Bondoso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos e agradecemos, pois pela graça de Cristo e pela fé, temos o privilégio de sermos teus filhos e filhas e herdeiros do teu reino. Obrigado porque nos amas e por teu grande amor nos perdoas e salvas. Também agradecemos pelas incontáveis bênçãos que nos tens concedido. Diariamente providencias o sustento para a nossa vida e com amor cuidas de nós. Senhor Jesus, durante o teu ministério aqui na terra, muitas vezes foste rejeitado. Mesmo assim, não deixaste de amar o mundo. Hoje o mundo continua te rejeitando. Fortaleça e firma nossa fé em ti. Dá-nos convicção do teu amor por nós, para darmos testemunho
de que tu amas o mundo de tal maneira, ó Pai, que enviaste teu único Filho para salvá-lo. Obrigado por teres enviado teu servo fiel, o apóstolo Paulo, que mesmo como um espinho na carne, foi um dos maiores missionários e escritores da tua palavra. Ajuda-nos a permanecermos firmes em tua palavra, para crermos no conhecimento da tua verdade, para vivermos em harmonia com a tua vontade, para manifestar com alegria a nossa fé. Da mesma forma, Senhor Jesus, capacita-nos para servirmos com nossos dons, nossas ofertas, na tua missão de levar o teu evangelho para todo o mundo. Afasta de nós o desleixo e o desânimo e o orgulho para com o teu reino. Ajuda-nos a estarmos empenhados no semear da tua palavra. Firmados na grandeza do teu amor, motiva-nos a demonstrar nossa fé em obras de amor para com os que sofrem e para com os que são fracos na fé. Esteja teu consolo e ajuda com os enfermos e os entregamos aos cuidados de tuas amorosas mãos, principalmente agora que estamos vivendo tempos de inquietação por causa da continuidade de uma pandemia, ao menos está amenizando a situação. Ajuda-nos a ter coração generoso para com aqueles que sofrem por esta doença e por aqueles que perderam o emprego e a liberdade de ir e vir. Usa-nos como instrumentos para o teu consolo chegar a todos os que choram a morte de seus queridos. Fica conosco e concede-nos a tua paz. Ouve-nos, amado Pai, por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assim nós concluímos, haveremos de ouvir mais um hino de louvor e adoração muito bonito ao final deste culto, e queremos deixar aqui os avisos que, ora, neste momento do culto online também está acontecendo o culto presencial, neste horário das 20 horas, também o culto presencial. E quem não pode vir todo mundo para a igreja, tem que fazer uma inscrição pelo WhatsApp Celcião. Você tem essa oportunidade de ter o culto online em casa, mas lembrando também o culto presencial neste horário das 20 horas e também domingo, amanhã às 16, ou seja, às 4 horas da tarde. Desejamos que todos tenham um bom fim de semana, início de semana, sob as ricas bênçãos de Deus. Amém. O bom Deus
Você jovem envolvido no trabalho da sua congregação, que gosta de ler e estudar, é participativo, tem o seu trabalho. Você já pensou nessa ideia de ser pastor, de você ir para o seminário para estudar, fazer o curso de teologia, se tornar um pastor da igreja? E pensa em ser mais proativo na igreja. Eu estive pensando no que o senhor falou e eu decidi ir para o seminário. Poxa, que bacana! Vamos então preparar tudo para que você possa fazer todo o estudo preparatório, para você poder ir ao seminário. Vamos encaminhar essas coisas todas. Cara, que bacana, que alegria! Obrigado. Você é muito bem-vindo no Seminário Concórdia. O dia a dia no seminário é muito interessante. Há o estudo do hebraico e o do grego, que são línguas originais das Escrituras. Também se aprende a estudar a Bíblia e a distinguir lei e evangelho. No seminário, participamos de atividades devocionais, musicais, teatrais e esportivas. Existem muitas possibilidades de engajamento. A caminhada até a formação é em parceria com a UBRA, Universidade Luterana do Brasil. Ao longo do curso, existem diversas experiências práticas, como a capelania hospitalar, presidiária, entre outras. A moradia e as refeições são no próprio seminário. Fazem parte da formação do pastor diversos estágios práticos, até chegar o dia da formatura, para então ser ordenado como pastor da igreja e receber um chamado para administrar palavra e sacramentos. Venha para o Seminário Concórdia e se torne um pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil.